A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à segunda live do Festival Literário da Estante Virtual. Hoje eu vou receber a Andréia Ramal, educadora, consultora em educação e escritora, para a gente falar sobre os desafios e as possibilidades de se educar na pandemia. Deixa eu ver se ela já está aqui. Mas enfim, cheguem, fiquem à vontade. A gente vai ter 1 hora conversando sobre educação. Espero que tenham muitos pais e mães e responsáveis aqui assistindo a gente para trocarem ideia com a gente, conversarem sobre as possibilidades da educação nesse momento de isolamento social e nos próximos meses também. Estou vendo a Andréia aqui, deixa eu chamar ela. Maravilha. Amei, Andréia. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E você? Que ótimo. Tudo certo. Tá conseguindo me ouvir bem? Claro, perfeito. Você está me ouvindo também? Também. Maravilha. Muito obrigada pela presença, primeiramente. É um prazer falo em nome de toda a estante, um prazer poder te receber aqui no nosso festival literário. Esse é o nosso primeiro festival literário, essa é a segunda live. Enfim, a gente precisa falar sobre educação, né? Um tema seríssimo, super importante, e recebê-la aqui é um prazer. Então, obrigada. Muito obrigada a todos os amigos da Estante Virtual. A gente vive um momento muito importante, não só para a educação, como também para o livro, né? Com toda essa polêmica que a gente tem acompanhado agora sobre taxar ou não o livro com impostos. A gente precisa defender cada vez mais os livros, a possibilidade de acesso de todos ao conteúdo, seja impresso, seja digital. E falar de educação no meio disso tudo, no meio dessa pandemia, com todos os desafios que a gente vem enfrentando, eu acredito que é um tema super relevante. Agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui participando e vamos lá, espero poder contribuir nessa live com algumas ideias sobre o que podemos fazer. Maravilha. Eu vou te apresentar primeiro para a galera que está assistindo. Quem habita o planeta Terra e ainda não conhece a Andréia Ramal. Andréia é educadora, consultora em educação, é escritora com mais de 10 livros publicados. Você é doutora em educação pela PUC-Rio e também atua como comentarista sobre o tema educação na Rede Globo no Encontro com Fátima Bernardes. Algumas coisas também que eu achei super interessantes de trazer para a galera saber também sobre a sua trajetória é que você trabalhou tanto como professora de português, literatura e redação durante 20 anos, trabalhando desde a alfabetização ao ensino médio e também na EJA, Educação de Jovens e Adultos, e você também foi consultora do MEC e implementou programas de formação de professores em diversos países. Então é super interessante também trazer esse seu lado, de que você também já trabalhou na ponta, né? Como educadora, então você tem um amplo conhecimento de todas as dimensões que formam a educação brasileira. Eu queria começar te perguntando uma coisa. Ontem foi Dia do Estudante, né, dia 11 de agosto, e para contextualizar um pouco para quem está assistindo aqui, um pouco do panorama, né, do que rolou nesses últimos meses para a educação brasileira, as aulas da rede pública e privada no país foram suspensas em março, a partir de decretos assinados pelos estados. No Rio, por exemplo, o decreto foi, a princípio, suspendia as aulas por 15 dias e depois a suspensão foi prorrogada para o dia 30 de abril e desde então o ensino permanece remoto. Aí eu queria te perguntar, de lá para cá, quais foram os principais avanços e desafios enfrentados pela educação brasileira nesse momento de ensino remoto? Bom, sobretudo se a gente falar na educação básica, tudo foi feito muito que no improviso. Os professores foram dormir um dia sendo professores de aula presencial e acordaram no dia seguinte sendo professores online. E os pais, as famílias, mesma coisa. Eles foram dormir com os filhos matriculados num colégio e acordaram no dia seguinte no verdadeiro homeschooling, tendo que
fazer aquela educação domiciliar, que até existe em alguns países, mas que no Brasil nunca havia sido aplicada. Então, na verdade, as coisas aconteceram muito atropeladas. De um dia para o outro, os professores começaram a dar aulas online. As secretarias de educação, tanto municipais como estaduais, começaram a disponibilizar ambientes virtuais para os estudantes se conectarem, materiais para eles acessarem. Mas eu digo que foi no improviso porque a gente só poderia considerar o que aconteceu até agora como uma espécie de ensino remoto e não como a verdadeira educação à distância. A educação à distância tem uma série de metodologias próprias, de uso das tecnologias de uma maneira intencional, em cima de uma didática que precisa ser aplicada. Os materiais são planejados por um profissional que a gente chama de desenhista instrucional, que é aquele profissional que transforma um conteúdo que seria impresso ou para o presencial especificamente para ser aprendido à distância. Se trabalha muito com o conceito de comunidades de aprendizagem e nada disso conseguiu acontecer. Então foram os professores até com muita boa vontade, heroicamente, para ministrar aulas online, mas as famílias não estavam preparadas, os professores não tinham recursos e o principal, os alunos, na grande maioria do alunado brasileiro, não tinham os instrumentos necessários em casa, os recursos mesmo para isso. Então, muitos estudantes que não têm internet com boa velocidade, que têm só um computador em casa que é dividido pelo resto da família, às vezes até os pais em home office, ou que simplesmente não têm conexão, ou que não têm as competências necessárias para aprender à distância, porque isso exige muita autodisciplina, muita organização pessoal, muita força de vontade. Não é igual você ir numa sala de aula e ficar ouvindo o professor. Então, foi meio que no improviso. Esse é o lado preocupante do que aconteceu. Quando acontecer a volta às aulas, a gente vai notar que tem muitos estudantes com muitas lacunas, haverá um desnivelamento muito grande. E tem um ponto positivo nisso tudo, ou pelo menos tem até mais de um. Mas um dos pontos positivos é que foi um primeiro mergulho na educação à distância. A gente estava precisando disso, as tecnologias estavam ainda muito distantes do ensino básico. E, de repente, a gente precisou utilizá-las. Então, eu acredito que quando as aulas voltarem, quando o normal ou o novo normal acontecer, não vai ter caminho de volta. As tecnologias vão ficar. O futuro da educação é híbrido, então as aulas vão ter que considerar para sempre um elemento de ensino à distância. Então, isso é muito bom, porque isso é motivador para o estudante. A gente sabe que a nova geração, a geração Z, ou talvez até a geração que vem depois da Z, que tem sido chamada de alfa, né? Ela já nasceu com esses dispositivos e uma aula sem isso é muito desmotivadora. Então, acredito que foi um mergulho, um primeiro mergulho, um piloto, digamos assim, para que a partir de agora a gente comece a investir mais em educação com tecnologias, formação de professores e democratização do acesso à internet. Maravilha. Você começou dando um panorama excelente sobre esses últimos meses que a gente teve, e aí agora eu vou aprofundando um pouco algumas coisas que você trouxe na sua fala. Uma pesquisa divulgada recentemente pela organização não governamental Nova Escola mostrou que entre os docentes que trabalham unicamente na rede pública, 67% disseram que poucos alunos têm participado das atividades online e no sistema privado esse índice cai para 30%. Aí eu queria te perguntar, como garantir o engajamento dos alunos no ensino remoto e fazer enfrentamento às desigualdades na educação, visto que, como você disse, muitos alunos do país não têm mesmo acesso à internet? Bom, esse cenário que você colocou é uma realidade. Eu tenho colegas professores que me dizem: Andréia, eu fico meio desesperado ou desesperada dando aula online, porque eu fico falando e vejo os quadradinhos dos alunos só com as iniciais, mas eu não vejo os alunos, eles desligam a câmera, então não sei nem se eles estão no computador, se não estão. Eu me sinto meio que assim, pregando no deserto, é meio solitário até mesmo para o professor.
Para o estudante também, né? Ele, sobretudo estudantes do ensino básico, ensino fundamental, né? Enfim, crianças de 7 até 10, 11 anos, eles precisam dessa interação direta com o professor, a professora. Então, realmente tem sido um momento assim de descoberta, mas de um certo desconforto para todos esses atores educacionais. E como você também falou, as lacunas estão acontecendo. A gente já vivia um cenário de grande desigualdade educacional no país, que é um reflexo, um espelho das desigualdades sociais do nosso país. Só que se isso já existia e era sabido, digamos, agora ficou escancarado com a pandemia. Porque agora ficou muito claro quem é que está conseguindo acessar o conteúdo, o conhecimento, o professor, e quem está simplesmente isolado de tudo. Então, quando as aulas forem voltar, a gente vai enfrentar exatamente essa heterogeneidade. Eu acredito que o primeiro passo vai ser fazer um grande diagnóstico, um raio-x de em que momento está cada aluno. Uma espécie de teste, não para valer nota, obviamente, mas sim para fazer um retrato de onde é que está cada estudante nessa hora da volta, e a partir daí a gente vai ter que fazer uma coisa que a metodologia ativa já requer, mas que até agora não era muito bem feito, que é o acompanhamento personalizado dos estudantes. Porque eu vou precisar fazer um mapa de onde é que está cada aluno, e aí vou precisar fazer grupos de trabalho para poder fazer com que cada aluno continue se desenvolvendo ou recuperando as competências que perdeu. Não vai ser fácil, por isso que vai precisar de muito acompanhamento também dos professores, muito investimento na formação dos professores, e eu diria pouca preocupação com, vai passar de ano, não vai, repetiu. Vamos esquecer um pouco isso, o acúmulo de conteúdos, vamos pensar no emocional e em como a gente pode ajudar os alunos a ficarem mais ou menos num pé de igualdade nos próximos meses, ao longo dos próximos meses. Claro. E também um outro ponto que eu acho super importante da gente falar é a inclusão, né, dos alunos, não só dos alunos que não têm acesso às tecnologias, mas, enfim, de todos os alunos, né, inclusive os que têm deficiências, os que moram em comunidades indígenas, quilombolas, assim como garante a meta 4 do Plano Nacional da Educação. Aí eu queria te perguntar exatamente isso, nesse momento, quais são os caminhos, né, para a garantia dessa inclusão e da pluralidade na educação brasileira? Olha, você está tocando num ponto nevrálgico, porque isso é mais uma coisa que era pouco cuidada na nossa educação e que agora, então, está assim, no último lugar da fila, infelizmente. Porque a gente está falando de 80%, 90% do alunado que não tem acesso a um computador, que precisa receber os exercícios para minimamente fazer um dever de casa. E aí a gente está tocando em minorias ainda mais excluídas, como alunos das zonas rurais, como os quilombolas e população indígena, e mais alunos com deficiências. Esses alunos, então, foram completamente esquecidos, infelizmente, nesse momento, né? A gente já não tinha uma política de inclusão antes da pandemia, e agora, então, isso foi acirrado enormemente. A gente precisa lembrar que o nosso país tem um déficit, tem um passivo aí para ser recuperado na educação de décadas. E nos últimos anos, nós temos tido uma mudança de ministro da educação sistemática, né? Já, enfim, nós chegamos ao ponto de, às vezes, ter mais de um ministro de educação por ano. Teve um momento antes do atual presidente assumir que a gente já havia tido, acho que 6 ministros em 5 anos, e agora, então, a situação até ou se mantém igual ou até vem piorando. Então, isso não é o ministro em si o que importa, mas é o que isso reflete de falta de uma política educacional de continuidade, falta de uma programação, de um plano nacional de educação que seja realmente
tirado do papel e seja levado adiante. Então, você citou aí, o Plano Nacional de Educação, ele prevê uma série de ações e políticas inclusivas que não aconteceram antes da pandemia e que agora continuam deixadas de lado e ainda podem se acirrar, ainda podem ficar mais graves, né? Fora alguns casos específicos, por exemplo, crianças que estão na fase de alfabetização, que também você teve aí uma interrupção do processo, alunos que vão fazer Enem, teve uma enquete para ver quando que eles achavam possível fazer o Enem, foi votado maio e de repente o Enem foi colocado para janeiro, né? Então, tudo isso faz a gente perceber que não adianta pensar no Brasil como um país que precisa só de um plano econômico para se sobressair. Não adianta baixar os juros, não adianta nada disso se você não pensar numa reconstrução de país que inclua também o replanejamento da educação, coisa que até agora não foi feita. Com certeza. Muita gente aqui nos comentários, Andréia, falando sobre o papel da família. Tem gente aqui dizendo que se cada família se responsabilizar pela educação, o do seu filho vai dar certo. A Andréia também, o seu xará disse, a questão não é só a família se responsabilizar pela educação, é ter condições financeiras de comprar o necessário para os estudos, coisas que muitos não têm. Enfim, muitos comentários sobre a participação da família. E aí também tem uma pesquisa bacana aqui que eu consegui encontrar para a nossa conversa, que nos últimos meses, de fato, muitas famílias do país têm conseguido se engajar mais no processo educacional das crianças e jovens, mas como demonstrado em um levantamento da Datafolha, 31% dos pais de alunos de escolas públicas do país temem que os filhos não continuem na escola. Esses pais apontam que os filhos que precisam continuar trabalhando têm se sentido desmotivados com as aulas e apresentam dificuldades em manter uma rotina de estudos com as atividades remotas. E aí eu queria te perguntar de que maneira as famílias podem colaborar com o engajamento dos alunos e alunas nesse momento, levando em conta que nem todo mundo pode ficar em casa, né? Pode fazer a quarentena, até a quarentena não enfim, uma questão democrática para todos e todas no Brasil, né? Muita gente tem que continuar trabalhando, então, enfim, como é que a gente pode lidar com isso tudo? Bom, esse é outro ponto importantíssimo, que bom que teve perguntas nesse sentido sobre o papel da família. As famílias mais engajadas no acompanhamento da vida escolar têm feito a diferença nessa quarentena. Já tem pesquisas, lógico, anteriores à pandemia, que mostram que quanto mais os pais se envolvem na vida escolar dos filhos, melhor pode ser o desempenho das crianças e dos jovens. Isso é muito simples de explicar. Quando você simplesmente faz coisas que parecem muito pequenas, como perguntar como é que foi o seu dia na escola, se aprendeu alguma coisa nova, ou no meio do jantar perguntar, e aí como é que se chamam seus amiguinhos desse novo ano escolar, e a sua professora. Essas pequenas coisas mostram que os pais se interessam pela educação. Portanto, a educação é importante para eles. Logo, se eu quiser ser valorizado pelos meus pais, eu preciso me sair bem na educação. E aí é uma coisa que vai levando a outra. Quando o aluno se sai bem na educação, a autoestima é elevada, a família também fica satisfeita, e aí é um círculo que vai gerando mais e mais resultados positivos. O oposto, infelizmente, também é verdade. Pais que não se interessam, você pode observar em pesquisas da Unesco, até internacionais, que tendem a ter filhos que também não se saem tão bem nas provas, estão mais sujeitos à reprovação. Então, e até a evasão escolar, como foi citado aí, a abandonar os estudos. Nessa pandemia, existe um risco grande, principalmente nas famílias que têm baixa instrução. Porque aqui, por exemplo, nessa live da estante virtual, provavelmente a gente tem aqui participantes com um certo nível educacional, acadêmico, são pessoas que estão ligadas na estante virtual porque leem, porque querem conhecimento, mas a gente sabe que não é esse o cenário da maior parte, digamos, das famílias brasileiras. Então, tem famílias, por exemplo, onde o pai e a mãe não terminaram o ensino fundamental.
E aí não adianta você querer que esses pais acompanhem muito, por exemplo, o dever de casa, corrigir, explicar uma coisa que a criança não entendeu. Porém, mesmo nesses casos, eles podem dar um jeito se eles mostrarem que a educação é importante. Se eles puderem dizer, olha, não sei te ajudar, mas você precisa estudar, porque você vai crescer. Se você tiver conhecimento, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma família onde você vai poder também transmitir tudo que você sabe, a sua sabedoria, e por aí vai, né? Então, nessa quarentena, a família tem feito a diferença. Tem famílias que simplesmente disseram, olha, meu filho não está afim de estudar, deixa ele e depois a gente vê. Também não tenho tempo. E tem outras famílias que têm marcado, né? Não, vamos lá, de 8 a 10, de 8 a meio-dia, tem que se conectar, deixa eu participar um pouquinho da aula, vamos ver o seu trabalho, sua tarefa, deixa eu dar uma olhada. Vamos, enfim, fazer uma atividade aqui em casa que seja também um pouco lúdica e um pouco educacional. O papel da família nesse momento está, assim, fundamental para o como essas crianças e jovens vão voltar depois dessa paralisação das aulas presenciais. Inclusive, eu acredito que esse é outro ponto positivo da pandemia, se é que a gente pode buscar alguns deles, né? Que eu acredito que depois disso as famílias vão passar a participar mais da vida escolar. Porque foi meio que um divisor de águas. A grande maioria das famílias, infelizmente, participava pouco. Era só ir na reunião de pais, olhar o boletim, as notas, falar alguma coisa, mas não tinha aquela constância de acompanhar o dia a dia. E eu acho que depois dessa pandemia, pelo que eu tenho visto, vai acontecer uma nova forma de participação. As famílias ficaram mais envolvidas na educação a partir daqui, na vida escolar das crianças e dos jovens. E mais, vai acontecer até uma certa valorização dos professores. Porque eu vi muitas famílias dizendo, olha, agora que eu sei o que os professores passam no dia a dia, eu tiro o meu chapéu para os professores. Então, isso também é positivo, né? A gente percebeu que para ser professor tem que ter um estudo, tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estratégia que não é espontaneamente que você consegue fazer. E aí, tomara que a gente saiba levar essas lições para o futuro, né? Que a pandemia tenha nos deixado essas lições positivas também. Com certeza. Tem muitas perguntas chegando aqui para você, estou tentando localizá-las, porque, enfim, muitos comentários. Obrigada a todo mundo que está participando. A Gilda fez uma pergunta que eu acho bem interessante, eu vou até colocar na frente das minhas, que ela te perguntou o seguinte: como trabalhar com alfabetização se não somos preparados para fazer a alfabetização no Brasil? Enfim, a alfabetização é uma grande questão na educação brasileira, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não sou especialista em alfabetização. A alfabetização é um campo de estudo próprio, com especialistas que estudam especificamente essa área. Mas é um grave problema na educação brasileira, até porque, enfim, é um conjunto de fatores, né? Essa falta de bagagem, falta de acompanhamento acadêmico e de estudos em casa é um dos fatores. Pais que não são leitores, mães que não são leitoras, também não conseguem incutir essa importância da leitura e escrita nos seus filhos, ou têm um pouco mais de dificuldade de dar esse exemplo. Falta formação dos professores, essa baixa valorização do professor acaba fazendo com que muitas vezes os alfabetizadores, que são os que ganham menos na carreira docente, sejam também muitas vezes pouco qualificados. Não estou generalizando, tem muita gente boa, mas às vezes acontece. E também tem um problema que é crônico na educação brasileira, que é aquela coisa da aprovação automática, né? A criança não aprendeu, mas vamos dar uma chance, passa para o primeiro ano, passa para o segundo, passa para o terceiro, e de repente você tem lá o analfabeto funcional que chegou aos trancos e barrancos, mas não sabe até decodificar sílabas e palavras, mas ele não consegue interpretar um texto, entender uma bula de remédio, criticar uma notícia de jornal, descobrir uma fake news, por exemplo, e por aí vai outras questões do analfabetismo funcional.
Então, sem dúvida, na pandemia, esse desafio que a gente já passava, ele fica para essas crianças que estão nessa faixa, entre 6 e 7 anos, até 8, digamos. Isso pode ter sido um impacto que leve alguns anos para ser sanado. Eu adoraria dizer aqui, não, gente, quando as aulas voltarem a gente recupera tudo. Isso vai acontecer no 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, mas tem algumas séries, algumas etapas que vão deixar certas sequelas, infelizmente. Nada que seja irreversível, mas vão deixar algumas sequelas que vão precisar de um pouco mais de esforço, trabalho por parte dos alunos e dos professores. E a alfabetização é um dos casos. A gente vai precisar um cuidado todo especial para quem estava no pré-escolar e teve o seu ciclo interrompido, para quem estava na alfabetização esse ano e teve suas aulas interrompidas, e para quem vai chegar no ano que vem para a alfabetização do ano que vem. O Brasil tem um programa que se chama Alfabetização na Idade Certa, que diz que as crianças precisam estar alfabetizadas até os 8 anos. Isso já é um pouco anacrônico, porque o ideal é a criança se alfabetizar até os 7 anos. Então, a gente até tolera até os 8 anos por causa disso, né, de não reprovar, de você continuar acompanhando a criança um pouco mais e não reprovar, mas aí ela consegue fechar o ciclo de alfabetização com 7 anos e meio, 7 anos e 8 meses. Mas o ideal seria até a gente ser um pouco mais exigente nesse programa nacional e pensar na alfabetização realmente aos 7 anos. Agora, na pandemia, ao contrário, a gente vai ter que ser um pouco mais paciente, os pais segurarem a ansiedade, todos vão se alfabetizar, mas pode ter aí uns desafios um pouquinho maiores. Com certeza. Então, respondida a pergunta sobre alfabetização, vamos voltar aqui ao meu roteiro. A gente já falou sobre alunos e alunas, falamos sobre famílias e agora precisamos falar sobre professores. Enfim, uma profissão tão importante, essencial no Brasil e ainda tão desvalorizada, e a gente precisa mudar isso urgentemente. Algumas perguntas aqui também chegando sobre os professores, as pessoas falando sobre como vai ser, como está sendo a vida dos professores nesse momento, como vai ser daqui para frente. E aí eu queria te perguntar, muito tem se falado sobre uma possível renovação na formação dos professores nesse novo momento, né, de ensino que, enfim, como você disse, a gente vai incluir, né, as tecnologias de uma vez por todas nesse novo formato, né, de ensino que já está sendo testado durante a pandemia e que o que a gente imagina é que depois que a gente volte à vida e ocupar as salas de aula, a gente continue também com esse ensino remoto. E aí eu queria saber de você, enfim, como é que você analisa essa proposta enfim, dessa renovação dos professores e também como cuidar da saúde mental dos professores, né, da segurança dos professores nesse momento tão sensível em que está todo mundo meio que trocando as rodas com o carro andando, né? Exatamente. Bom, vou começar até pelo final, por essa questão da saúde mental. Outro dia eu conversei com uma professora que chamou a atenção exatamente disso, de que quando você volta... numa família você tem 1, 2, 3, digamos 4 crianças, vamos... Mas um professor, quando voltarem às aulas, ele tem 30, 40, às vezes até 50 crianças na sua sala de aula. Então, o risco ao qual ele vai estar exposto é bem maior. A gente sabe que a pandemia, embora esteja melhorando em alguns estados, não terminou, né? Embora tenha muita gente já querendo esquecer, mas a realidade é que ainda não terminou. Então, o emocional dos professores está muito abalado nesse momento, muito abalado. Primeiro que eles tiveram que virar professores online num cenário para o qual eles não tinham nem os recursos e nem a preparação. E aí eles começam a se comparar, por exemplo, com YouTubers, com videoaulas que já estão na internet, que os alunos já costumavam frequentar. Então, a insegurança que bate nesse momento é muito grande. E, fora isso, o professor não é uma ilha, não é um ser isolado de tudo que acontece. Então, assim como os alunos, eles também tiveram familiares que
ficaram doentes, perdas nas suas famílias. Então, não é simples voltar às aulas, nem para alunos, nem para professores. Agora, em alguns estados, está um vai, não vai, volta, não volta, os sindicatos participando. Tudo isso só faz piorar a saúde mental de todos nós, porque fica uma insegurança, uma ansiedade muito grande de todas as partes. Mas agora falando da formação de professores. Nós temos um privilégio ao ser professores nesse momento. É que, como disse o Pierre Levy, que é um filósofo canadense, que estuda a cibercultura, ele diz o seguinte: vivemos um desses raros momentos em que um novo estilo de humanidade é inventado. E essa é a realidade que a gente vive. Não existem pessoas com a cabeça hipertextual, de navegadores de internet, da polifonia das muitas janelas abertas, dos blogs, lives e interações, interatividades que a gente vive hoje. Isso mudou a nossa cabeça e os seres humanos de hoje, principalmente as crianças, eles são diferentes, são mentes novas. Se você pensar aí num breve histórico, né, você tem 3 grandes períodos assim na história da inteligência humana. A fase da oralidade, que você não tinha escrita, então você tem tribos indígenas, enfim, o conhecimento passado simplesmente oralmente, e aí você estabelece toda uma relação com o tempo, com o espaço, você só pode saber um conhecimento se você estiver fazendo parte de um círculo onde isso é relatado, é contado. Tanto que nas tribos indígenas tem aquele narrador, né, que conta as lendas, os mitos. E aí você tem uma ideia meio que de tempo de eterno retorno, né? As coisas, lendas, mitos que vão se recolocando ao longo das gerações. Se morre um narrador, você perde meio que uma biblioteca, né, que estava na cabeça daquela pessoa. E aí você passa por um segundo momento da inteligência humana, estou falando em larga escala, né, que é o momento da escrita. Então, isso muda. Você, com a escrita, pode passar conhecimento até para outras gerações, sem a necessidade de um narrador presente, da oralidade de você ouvir o que o outro está falando. É graças à escrita que acontece a possibilidade da ciência, porque você submete uma tese, uma hipótese científica a outras comunidades científicas que vão validar ou não. E é com a escrita que nasce esse conceito de linearidade. Então, é a página 14 e depois a página 15. O início, o meio e o final. Primeiro isso, depois aquilo. Mas agora, com a cibercultura, a gente vive um momento a terceira fase, digamos assim, da inteligência humana, que revoluciona exatamente esses conceitos de tempo e de espaço. Agora você não é mais linear. Agora você tem várias janelas abertas, várias coisas ao mesmo tempo. Pensa num site da internet. Qual é a página 1? Qual é a página 2? Depende de você. Você é o navegador. E essa autonomia, né, de você ser o autor da navegação, você ter tudo simultaneamente e não uma coisa primeiro e depois a outra, isso mexe com a inteligência humana. Então, mudam as formas de pensar e, por isso, mudam as formas de aprender. Por isso que eu digo que privilégio ser professor hoje em dia, que você está numa sala de aula em que você tem mentes, cérebros que nunca haviam existido antes. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de construir o conhecimento. Aí você fala, mas Piaget trouxe um monte de teorias sobre construtivismo, Vygotsky, o socioconstrutivismo. Quem disse que essa epistemologia é válida para os dias de hoje? Nós temos outra mente. Claro, não é para jogar nada disso fora, muito pelo contrário. Mas nós precisamos de novos epistemólogos que nos digam como as pessoas aprendem hoje, na era da cibercultura, da simultaneidade, da não linearidade. Por tudo isso, imagina todas as mudanças que precisam ser feitas na formação de professores. A formação de professores foi idealizada nos cursos de formação docente para a escola da era da escrita.
primeiro a quinta série, depois a sexta série. O aluno deverá ser capaz de, para depois fazer isto e aquilo. E a gente vive num outro momento de construção de conhecimento. Então, é preciso repensar quem é o professor hoje, como as pessoas aprendem hoje e como é que ele vai incorporar o fator-chave para que tudo isso pudesse acontecer, que são as tecnologias digitais. Não adianta a gente continuar com uma sala de aula, que é a sala de aula da era da escrita. A gente tem que ter a sala de aula da era do terceiro momento da inteligência humana, que é a era da tecnologia digital, da cibercultura. Maravilha, professora. Uma aula aqui, tá todo mundo adorando a live. Obrigada pela presença de todos e todas. Realmente um prazer poder conversar com a Andréia, trocar essas ideias sobre, enfim, educação em pandemia. Está chegando esse tempo da live, mas a gente está falando sobre muita coisa. E vou pegar esse ponto das tecnologias e te fazer uma pergunta. Você já explicou amplamente o porquê que as tecnologias precisam ser inseridas de uma vez por todas na educação brasileira. Porém, a gente tem enfim, nesse momento que a gente precisa se manter isolados por uma questão de saúde mesmo, né? A gente tem um pouco dessa questão da proximidade, né, entre alunos e professores, que é essencial no processo educacional. E aí eu queria perguntar para você como garantir essa proximidade, né, essa troca entre alunos e professores, mesmo que de maneira remota, e se você puder explicar um pouquinho as diferenças entre ensino remoto e ensino à distância, para quem está assistindo, porque há diferenças, né? Bom, tem várias perguntas aí, mas vou tentar então responder aos pedacinhos. Beleza, fica à vontade. Bom, primeiro você falou do vínculo, né? É muito importante essa relação professor-aluno, tanto que, por mais que existam tecnologias, eu defendo que o professor jamais será substituído, porque por mais que uma tecnologia possa te apresentar um conteúdo de uma maneira até mais interessante, com luzes, cores, multimídia, enfim, música, animações, só que quem vai te ajudar a dar sentido e a olhar criticamente para tudo isso é o professor. Eu posso fazer um passeio no museu virtual, maravilhoso, um museu de história. Mas quem é que vai me ajudar a ser um agente de transformação da história? É o professor, é esse orientador do aprendizado. Então, esse contato com ele é fundamental. Nesse momento, eu acredito que a melhor forma, a mais simples, seria com pequenas mensagens entre professores e alunos. Às vezes o aluno não vai conseguir assistir toda uma aula online, ou uma série de aulas online. Mas seria tão bom se o professor pudesse, pelo menos, gravar um recadinho personalizado para cada um deles, para cada aluno. Oi, Maria, tô lembrando de você, hein? Te espero quando as aulas voltarem. Não esquece de mim que eu tô aqui esperando você. Oi, Pedro. Olha, lembrei de você hoje, que eu estou passando um exercício aqui, quero ver seu exercício, hein? Depois você vai me mostrar. E aí a criança começa a pensar, puxa, não esqueceram de mim. Puxa, a escola é legal. Eu tenho um grupo na escola, estão esperando por mim. Cuidar desse emocional nessa relação é muito mais importante do que você dar muitas aulas de conteúdo online. Sem dúvida. Agora é a hora de você pensar nesse psicológico dos alunos, nas competências socioemocionais. E aí, dentro da pergunta, tinha outra, assim, do ensino remoto e educação à distância. Bom, o ensino remoto que aconteceu agora foi simplesmente começar a transmitir conteúdos via internet. Então, não é que isso esteja errado, vamos dizer assim. Mas isso aí, digamos, é o primeiro estágio apenas da utilização das tecnologias. É igual aquele professor que fala assim, eu estou usando tecnologia, eu faço as minhas aulas no PowerPoint. Sim, mas no fundo é uma aula expositiva, só que em vez de anotar lá com um giz, ele está apresentando um slide, mas no fundo não mudou nada. Então, assim, você dar uma videoaula, só você falando e o aluno ouvindo, é simplesmente o primeiro estágio de uso. O que é a verdadeira educação à distância?
ela exige certas estratégias, certos materiais didáticos específicos, e um deles, por exemplo, é você construir comunidades de aprendizagem. Tem um livro muito legal que se chama Construindo Comunidades Virtuais de Aprendizagem, que ensina justamente como você consegue envolver os seus alunos numa turma para que eles não abandonem e aí sim comecem a aprender à distância. Então, um professor desse, que é relatado nesse livro, ele fala o seguinte: olha, eu dava aula sempre depois do noticiário, que seria aqui o jornal, enfim, o Jornal da Noite. E aí eu entrava na aula online e eu falava: e aí, gente, viram as notícias? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que vocês acharam? E aí os alunos, ele notou que os alunos começavam a entrar para comentar as notícias, para dar a sua opinião. E aí começava a maior discussão, depois de 10 minutos ele: bom, gente, então vamos para a aula. A aula foi assim, bombou de participação, não teve evasão nesse curso, simplesmente porque ele usou uma estratégia para construir uma comunidade virtual, onde as pessoas se conheciam, debatiam, trocavam ideias, e elas falavam: opa, tá na hora de eu ir para lá, porque lá é bom, lá eu consigo. Então, isso não aconteceu até agora na pandemia. É engraçado que a gente estava numa evolução da escola, indo para metodologias ativas, de assim, o aluno participa mais, trabalha em grupo, dinâmicas, o aluno vai lá na frente e se apresenta, e não só o professor falando. Mas bastou chegar a pandemia para todo mundo: tenho que dar videoaula, tenho que transmitir conteúdo. Voltamos à educação tradicional, de repente, né? Então, faltou isso, faltou a comunidade de aprendizagem, faltou envolvimento, mas, repito, não foi um erro, não dá para a gente dizer: os professores realmente bobearam. Não, todo mundo fez o melhor que podia nesse momento em que só dava para fazer isso com os recursos que nós tínhamos. E aí fica a lição para a gente ir aprendendo novas metodologias para o futuro, porque o futuro da educação, como eu falei no início e repito, ele é híbrido. Ele é parte na sala de aula presencial, mas ele vai ter uma grande parte à distância, assim como o trabalho, né? O home office veio para ficar, talvez não seja os 5 dias da semana, talvez seja até poucas vezes, mas não dá para você dizer que o trabalho vai ficar como era antes. Ele realmente vai incorporar uma dose à distância, e a educação vai ser a mesma coisa. Com certeza. Estão chegando algumas perguntas aqui, e aí eu separei duas que eu acho que dá para a gente amarrar bem. O @malcriado1962 te perguntou: a mudança no formato do ensino médio é uma boa direção? E tinham perguntado também mais acima sobre a questão do Enem. Você falou um pouquinho, né, sobre essa questão do Adia Enem, que foi uma hashtag que foi criada por alunos e alunas do Brasil, e enfim, houve uma mobilização, né, mesmo que à distância nesse momento, uma grande mobilização em prol desse adiamento da prova. Enfim, como é que você já falou um pouquinho desse adiamento, da importância dele, mas como é que você analisa como essa prova vai ser feita? Enfim, como é que a gente pode linkar também essas questões, tanto da pergunta sobre o ensino médio, quanto da questão do Enem, que vai ser, enfim, realizado a princípio em janeiro do ano que vem. Legal, ótimas perguntas. Bom, o ensino médio, ele está em processo de renovação. Saíram os documentos há pouco tempo, há menos de 2 anos, sobre o novo ensino médio brasileiro. Eu acredito que, vamos deixar a pandemia de lado agora, como se esse ano não tivesse existido. Essas diretrizes, elas vão ajudar sim a tornar o ensino médio melhor. Porque o jovem de hoje, que é o jovem da cibercultura, como eu acabei de dizer, né? Ele quer um ensino mais próximo da vida dele, com tecnologias, com coisas que ele possa aplicar diretamente. Ele não quer mais ficar como a gente ficava nas nossas aulas. Gente, para que eu vou usar isso aqui? Será que algum dia eu vou usar isso na minha vida? O jovem de hoje, ele fala: tchau, eu vou sair da escola, eu vou procurar outra coisa que me satisfaça, porque o conhecimento está na nuvem. Eu não preciso da escola necessariamente para isso. Então, o novo ensino médio, ele vai ajudar a renovar a escola, sim. Um dos indícios é isso, de trazer o conhecimento mais próximo da vida.
Outro são as trajetórias curriculares, que se ele for bem implementado, conforme a lei prevê, os jovens vão poder escolher se eles querem, por exemplo, uma via mais para o ensino técnico, se eles querem uma linha mais para a área de humanas. Isso vai ser positivo, porque existem certas inclinações que, lógico, podem mudar ao longo da vida, mas que você não precisa ser obrigado a estudar uma coisa se você já sabe que naquele momento você está mais interessado por uma outra carreira, uma outra profissão. Então, em linhas gerais, acredito que o ensino médio vai mudar para bem. As mudanças na educação são lentas, mas isso é assim mesmo, é um processo. Agora, com relação ao Enem, como tudo nessa pandemia, não vai ser nada fácil se ele realmente acontecer em janeiro. Tenho minhas dúvidas, porque vai depender do que as autoridades de saúde disserem, se vai ser seguro ou não. Já saiu uma medida que os estudantes vão precisar fazer prova com máscara. Isso aí é mais um agravante. Claro que é absolutamente necessário para preservar a saúde. Mas imaginem, sim, o Enem não é só uma prova de conhecimentos, ele é uma prova de... Oi, tô te ouvindo. Imagina fazer isso ainda por cima com máscara, né? Que é uma coisa, enfim... que é mais um adereço aí para você ficar preocupado com o calor e tal. Nem todas as salas têm ar-condicionado. Janeiro é um mês muito sim, quente na maioria dos estados brasileiros. Então, realmente não vai ser fácil. Eu diria o seguinte para os jovens e para as famílias que têm jovens que vão fazer Enem. Não vamos nos preocupar com o resultado desse ano. Vamos fazer como teste, como exercício. Continua estudando, óbvio, não tem que parar de estudar de jeito nenhum. Passou, maravilha, ótimo, está na faculdade, pode começar. Não passou, gente, foi um ano de pandemia, não é o fim do mundo por causa disso. Continua estudando, faz o seu curso preparatório, continua lendo, continua treinando a redação e vamos fazer o Enem no ano que vem. Tem que ter um pouco de paciência nesse momento. Eu já vi muita gente perguntando assim: ah, mas e quando as aulas voltarem, vai dar para recuperar o ano? Não vai dar, mas, gente, vamos parar com essa correria. Ai, vamos lá, agosto, até dezembro eu tenho que dar matéria toda de um ano. Não vai poder ser assim. Vamos pensar no emocional, vamos ter paciência. Vamos fazer o Enem como um exercício, como um teste para treinar. Quem passar, maravilha, tá? Com super parabéns. Vamos dar tudo de nós para poder passar. Mas quem não passar, continue estudando. Se dê um pouco de paz nesse momento. E, gente, os jovens que vão fazer o Enem, eles são muito jovens, tem tempo para tudo. Tem tempo para se preparar, tem tempo para fazer uma boa prova. Então, não precisam se preocupar exageradamente, porque quanto maior a preocupação, pior vai ser o desempenho. Então, tem que tentar manter a tranquilidade, a paz mental nessa hora. Com certeza. Fica aí o recado para os jovens que vão fazer o Enem. Vai dar tudo certo, gente. Fiquem tranquilos e tranquilas, porque esse é um momento muito atípico mesmo, né? Enfim, momento de pandemia mundial. E, enfim, a gente está fazendo, todo mundo está fazendo o seu melhor para continuar vivendo e fazendo as suas coisas. Então, certamente, a gente, enfim, está fazendo o que tem que fazer, né? Até puxando a brasa aqui para a nossa live, que é a live da estante virtual, o que ajuda muito? Quem está, não estou conseguindo ter videoaula, estou desmotivado para estudar, vou fazer Enem, o que eu faço? Ler. Gente, ler é a melhor preparação para o Enem que pode existir. Porque o Enem não é mais aquela decoreba diante dos vestibulares passados que você tinha que ficar lá, decorar a tabela periódica. Não, o Enem agora é muito raciocínio, é cultura geral, você relacionar conhecimentos interdisciplinares. E o que nos dá tudo isso? É a leitura. A leitura abre os nossos horizontes. Então, que bom que a gente está podendo falar isso logo aqui na live da estante virtual. Com certeza. Quem não está podendo estudar, leia bons livros. Isso é a melhor preparação, não só para Enem, para toda a vida. Com certeza, e inclusive o site da estante, né, ele tem livros didáticos, uma gama de livros didáticos, mas também
Tem, enfim, um mundo de literatura, literatura mundial, muita literatura brasileira também. Então, confiram lá, enfim, preços também muito acessíveis. Eu, como jovem, sei que às vezes a gente não tem muito dinheiro, né, nessa época para investir em livros novos, por exemplo, mas, enfim, a gente tem uma série de possibilidades, livros usados, livros novos, então confiram lá que, enfim, certamente vocês vão achar muita coisa bacana. Com certeza. Inclusive, eu lembrei de uma coisa agora, de falar do meu livro. Deixa eu ver se eu tenho ele. Ah, por favor! Vou falar desse livro aqui. Ó, Educação no Brasil. Com certeza está na estante virtual e está na Martins Fontes também, que é parceira da estante virtual, além de no GEM, né, que é o editor, é grupogem.com.br, também parceiro de vocês. Ó, Educação no Brasil, um panorama do ensino na atualidade. Nesse livro aqui tem muitas dicas, inclusive, para as famílias sobre como acompanhar a vida escolar dos filhos. Eu não escrevi por causa da pandemia, mas outro dia eu estava olhando para ele e falei, gente, quantas dicas para os pais usarem agora na pandemia? Então, enfim, fica a dica aí, Educação no Brasil, um panorama do ensino na atualidade. Acabou de sair. Maravilha. Esse ano. Olha, perfeito. A galera tá pedindo aqui, inclusive, outras dicas de livros, se a professora tiver para dar para, enfim, para ler nesse momento, ou para quem vai prestar o Enem, enfim, dicas gerais. E eu queria também registrar que todas as dicas, todas as referências que a Andrea está dando aqui na live, elas vão ser publicadas no nosso blog, numa matéria que também vai falar um pouquinho sobre a nossa conversa, vai ser publicada amanhã. Então, confiram lá que todas as dicas, tudo que a gente está conversando vai estar lá disponível. Legal. Que bom, que bom. Deixa eu ver aqui, vou dar duas dicas. Uma é outro livro meu, Filhos Bem-Sucedidos, é da Sextante, tá? Para as famílias também, nessa mesma linha. E tem um autor que eu adoro, que eu falei, gente, não acredito que eu vou participar de uma série de lives onde ele também está presente, que é o Rafael Montes. Nossa. Ah, eu vou entrevistar ele é maravilhoso. Pois é, que privilégio. Então, olha, a minha dica de leitura são os livros do Rafael Montes, com certeza. Teve uma época que eu fiquei até vegetariana por causa de um livro dele. Só dou essa dica, depois você pode até perguntar alguma coisa para ele te dizer. Se não me engano, O Jantar Secreto. Não estou me lembrando agora do nome, o Jantar alguma coisa. Mas o Rafael Montes é um autor que eu realmente admiro, porque ele é um cara jovem, brasileiro, nova geração dos autores, e assim, um estilo muito, muito, muito legal. Suspense, tá, gente? Para quem está assistindo aqui a live, nada a ver com educação, suspense, um português maravilhoso, vale a pena, indico. Excelente. Então, queria só reforçar que todas as dicas que com ele, aliás, vai ser, deixa eu checar aqui agora, dia 28, sexta-feira, às 6 horas da tarde. A gente vai falar sobre os 130 anos da Agatha Christie. Opa. Então vai ser super legal, que a gente vai falar sobre os livros dele, mas também falar sobre esse aniversário dela, uma precursora, né, pioneira da literatura policial, então muito legal. Pois é, e ele que tem esse estilo também de investigação, suspense, um leve toque assim meio macabro. Os jovens, então, adoram isso. Super recomendo. Com certeza. Professora, a gente passou super rápido, a gente tem 7 minutinhos. Vou fazer uma última pergunta e depois, se chegarem outras perguntas, eu continuo com a galera. Mas eu queria que, enfim, a gente já falou sobre muita coisa. Queria que a gente amarrasse um pouquinho sobre o que a gente falou na seguinte pergunta. Na sua análise, quais serão os possíveis desdobramentos da educação brasileira nesse finzinho de 2020, que a gente não sabe se a gente vai ter o retorno às salas de aula ou se a gente vai se manter com o ensino remoto? E também no ano de 2021, será que é possível fazer essa previsão? Bom, algumas coisas nós até fomos comentando aqui na live. Eu acredito que 2020 vai ser o ano da virada da educação presencial para a educação híbrida. Vai ser o ano da virada da incorporação de tecnologias no ensino.
vai ser o ano em que o Brasil, finalmente vai perceber o valor do professor e a necessidade dele ser mais preparado e de investir mais nessa formação e capacitação ao longo da carreira. E acredito também que vai ser o ano da virada na participação das famílias na vida escolar dos filhos. Acredito que as famílias vão ficar mais ligadas a partir de agora no ensino e no acompanhamento de deveres e do progresso de cada estudante no seu aprendizado. 2021, eu diria o seguinte, eu não me preocuparia agora com a questão de reprovar de ano. Inclusive, teve um parecer do Conselho Nacional de Educação, que eu pessoalmente achei muito acertado, que falou que as escolas deveriam evitar reprovar esse ano. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem aí a opção de, por exemplo, falar, olha, gente, o ano não existiu. Vamos começar o ano de novo no ano que vem, na mesma série em que você estava. Isso seria uma grande desmotivação. Os jovens são ansiosos, eles não querem isso. Perdi um ano. Acho que isso seria muito ruim, geraria muita evasão. Tem a segunda opção, que seria, vamos fazer uma prova no final do ano, quem aprendeu passa, quem não aprendeu repete de ano. Isso seria altamente injusto, porque privilegiaria quem teve recursos e deixaria de lado quem não teve. Então, acredito que o mais indicado seria a gente voltar às aulas quando for possível, cuidar do emocional, fazer uma grande revisão dos conteúdos, passar todos de ano. E aí, no ano que vem, a gente fazer um replanejamento para que nós possamos dar conta das competências relacionadas aos 2 anos. Nós que trabalhamos em educação sabemos que isso é possível. A gente pode refazer os planos de ensino para que isso seja trabalhado dessa maneira. Lógico, de uma maneira muito personalizada. Então, não é assim, aprovação automática, liberou geral, vai passar todo mundo. Não, muito pelo contrário. É uma coisa excepcional, pensando na motivação e no compromisso de professores e alunos de que vão trabalhar em dobro no ano que vem, com um replanejamento para a gente não perder esse tempo, mas também para a gente não perder os nossos estudantes. Eu diria que 2021 precisa ser um ano que leve tudo isso em conta, que leve em conta a necessidade de um trabalho personalizado e, se Deus quiser, bola para frente, que a educação evolua no nosso país e que a gente possa contar algum dia com um país com um sistema educacional que leve o nosso país para lugares mais avançados nas provas internacionais e, enfim, independente. Olá! Vou conseguir me despedir, então, do pessoal. Estava dizendo então, que eu espero que 2021 seja também o início de uma virada na nossa educação para colocar o país num lugar melhor, nos rankings internacionais e na cidadania em geral. Com certeza. E como a professora disse, bola para frente, que vai ficar tudo bem, a gente vai vencer esse momento, e, enfim, a nossa vida vai continuar. E esperamos que 2021 seja um ano melhor do que 2020. E a gente vai viver 2021 sabendo que nós fizemos o nosso melhor nesse ano de 2020. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, foi uma honra, um prazer conversar com você, trocar essas ideias também, falar sobre educação, essa temática tão importante, tão urgente da gente debater todos os dias. Enfim, mais uma vez, em nome da Estante Virtual, um prazer recebê-la no nosso festival literário. Muito obrigada mesmo. Imagina, um grande prazer para mim poder conversar com vocês, amigos da Estante Virtual, com todos os participantes aqui da live. E lembrete, saúde depende de nós, estamos juntos. Beijo para todos. Um beijo, professora. Obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Foi uma live incrível. Enfim, gostaria de lembrar que essa live vai ficar salva no nosso IGTV. Então, assim que eu encerrar aqui, vocês podem conferir lá, que vai estar tudo registrado. E também queria falar um pouquinho sobre a programação dessa semana, porque tem muita coisa rolando incrível. Então, na quinta-feira, amanhã, às 4h, a gente vai ter uma conversa com o Chico Felice, que é um autor paulista, escreveu os livros Ricardo e Vânia e A Casa, uma conversa sobre como os livros de reportagem preservam a história.
E no sábado, às 5 da tarde, dia 15, a gente vai ter um debate sobre o sucesso das HQs no Brasil e no mundo, com o Fábio Moon, quadrinista vencedor do Prêmio Eisner. Então fiquem ligados que, enfim, muitas coisas bacanas. A gente vai ter uma programação até o fim de agosto. Então, enfim, muitas coisas maneiras por vir, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo e se cuidem.